Boa noite, pessoal. Professor Fernando Lima, e hoje a gente vai dar continuidade na construção da nossa camada de persistência, que é o que a gente está buscando com essas implementações. Na aula passada, eu pedi para que vocês implementassem um método de remover e também de atualizar. Eu não quero que você apague o seu projeto. Por favor, siga o seu projeto, siga o seu código. Se porventura você se perdeu e o seu projeto está desatualizado, então tudo bem você pegar o meu projeto lá no Moodle, que eu sempre ponho a cada aula do projeto atual, e você olhar o código. Claro que tudo bem, tá? Mas eu quero que você realmente trabalhe com o seu código. Então, só para poder mostrar, o remover eu fiz para aluno, para cada uma das classes, na verdade. Aluno, turma, e a estrutura é muito simples. Basicamente, delete from aluno, where código for igual ao Coringa, seto o valor do Coringa, executo e fecho aqui. E imprimo uma mensagem. E assim eu fiz para remover aluno, turma, curso, turma, o atualizar, construir para turma, para curso, tá? Para aluno e aluno turma. Então, nesse momento, o que nós temos, vamos pegar como base inserir aluno funcionando, select de aluno básica funcionando, atualizar aluno funcionando e remover aluno funcionando, tá? Essas quatro operações juntas, tá? É o que a gente chama de CRUD, né? Tanto que os termos aqui, né? O C ele se refere a create, o R retrieve, de recuperar, o U de update e o D de delete. Tá? Esse é o significado de CRUD. Bom, então nós estamos com a nossa estrutura de CRUD pronta? Mais ou menos. Estamos quase lá. O método remover, toma como base o aluno, ele está muito bom, ele já está bem profissional, ele certamente vai poder ser reutilizado. O de atualizar aluno também está muito bom. O de inserir aluno está muito bom. Select aluno, não. Isso aqui está falho, gente. Falho não no sentido de não funcionar, mas no sentido de estar falho em termos de arquitetura. A gente vai falar bastante esse termo aqui, tá? Arquitetura de algoritmo. E como essa aula ela vai trabalhar muito a orientação a objetos, então é claro que a gente vai falar bastante dessa questão de arquitetura, eu digo. Essa é uma versão, entre aspas, pobre do Select. Funcionou, deu para ter uma base de como funciona, mas nós temos que tornar esse método, vamos dizer, orientado a objetos. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero criar agora um método para recuperar a lista de alunos que estão armazenados no meu banco de dados. Como que eu faço isso? Bom, numa aplicação profissional, não tem como você fazer um método de select usando essa estrutura aqui. Tá? Isso aqui está imprimindo no console. Pouca utilidade vai ter na vida real, um projeto.
Ao invés, nós vamos construir algo um pouco mais orientado a objetos, por assim dizer. Então eu vou criar um método aqui chamado recuperar alunos. Ah, pessoal, tenho visto que vocês têm postado as atividades. Muito ok, tá? Tem algumas pessoas que ainda não estão postando. Por favor, postem. Então tá. Esse método recuperar alunos, se ele for void, não serviu para muita coisa. Ao invés, ele vai me retornar uma lista de alunos. Em Java, é muito comum a gente trabalhar com array dinâmico, vetor de tamanho dinâmico. Essa é uma estrutura de dados bastante comum de ser utilizada em Java. O que é um vetor dinâmico? Você instancia um vetor e vai adicionando e removendo elementos nele sem se preocupar com o tamanho do vetor. Você não se preocupa se cabe mais elementos, você não se preocupa se você removeu e deixou buraco vazio no vetor, você simplesmente insere, remove e atualiza elementos. Tá? Isso é feito de que forma? Usando a classe list, sempre do pacote java.util. Tá? E aí eu vou tipar a minha lista para aluno. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que o meu método recuperar alunos, ele vai retornar uma lista de alunos. Tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou declarar list java.util de aluno, eu vou chamar de resultado, tá? É igual a new array list, ó, sempre do pacote java.util. E aí você pode observar que eu declarei de um tipo e instanciei de outro, tá? Tudo bem, isso aqui é o uso de interfaces e que a gente vai explorar bastante, vai ser alvo da nossa disciplina, tá? Por hora, saiba que é dessa forma que eu declaro um array list, tá? Eu poderia declarar puramente do tipo array list, mas eu já quero ensinar vocês do jeito que o pessoal trabalha no mercado de trabalho, que você geralmente usa uma interface, o elemento interface, não interface gráfica, tá? Para declarar um array. Então, por hora, a gente vai declarar dessa forma e sabemos que resultado é um array dinâmico, é um vetor dinâmico. Então, ok. Então, eu fiz isso. Agora eu tenho aqui a minha consulta, select asterisco from aluno. Vou executar minha consulta e vou ter o while normal. Só que dentro do while, aqui, eu não vou imprimir o dado, porque isso de pouca utilidade tem para mim, para dizer nenhuma. Ao invés, aqui dentro desse while, para cada while, uma vez que a gente está fazendo um select em aluno, para cada interação do while, eu vou instanciar um aluno, configurar os atributos desse aluno com o valor do meu banco e colocar esse aluno dentro da lista que eu vou retornar para quem chamou esse método. Ou seja, quem chamou esse método recuperar alunos, ele vai receber como resultado uma lista contendo os alunos e não os dados dos alunos. Isso é diferente, tá? Eu vou retornar uma lista de objetos. E aí, quem tiver interessado em usar esses métodos, que chame essa lista e recupere cada um desses objetos. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aluno A, eu vou instanciar aqui. Perceba que eu estou dentro do while. Tá? E eu vou configurar o código do aluno como sendo o rs.getInt. Ou seja, eu extraio do result set, que é aquela
consulta retornada do banco para mim. Eu extraio do resultado set, coloco no objeto. Extraio do resultado set, coloco no objeto. E assim eu vou populando meu objeto de tal forma que eu possa devolver um objeto composto, ou seja, que foi preenchido para quem chamou. Só para a gente ter um pouco mais de clareza, vamos abrir o banco aqui. Código, nome, RG, CPF e renda mensal. Então, A.setNome, rs.getString, nome. Agora eu quero configurar o valor do RG. Aí depois eu vou depurar o código para vocês visualizarem a lógica disso aqui acontecendo. É muito importante que vocês implementem esses métodos e que vocês escrevam código. Repito, é muito importante. Outra coisa, gente, por favor, acompanhe essas aulas. Já, possivelmente na próxima aula, ou talvez ainda nessa, a gente já vai começar a construir os nossos DAOs. E para construir os DAOs, que é um padrão muito utilizado em mercado, inclusive em .NET, não só em Java, nós vamos usar essa arquitetura aqui. A gente só vai reorganizar os nossos objetos, tá? Mas usando, sem sombra de dúvida, essa arquitetura aqui, tá bom? Em resumo, procure escrever código, interagir, fazer as atividades e procurar entender o que está fazendo. Lembrando que se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato por e-mail também, tá? E se alguém tiver com alguma dificuldade de ambiente, entre em contato que eu posso até acessar remotamente a máquina de quem tiver com dificuldade, tá? Eu ajudei outro dia um aluno fazendo isso. Ele estava com um problema para rodar o Tomcat. Ele me chamou no horário da aula, que eu estava no Moodle, e eu acessei o computador dele. E a gente resolveu. Bom, faltou setar a renda mensal. Então tá, instanciei um aluno, populei o aluno com os dados que veio do banco e agora eu vou adicionar o meu aluno no meu vetor, que eu vou retornar aqui. Ó. Claro, pessoal, eu estou escrevendo o código aqui junto com vocês. Opa, mas se der um cat aqui, ó, tem que retornar algo. Então aqui, se lançar um erro, vamos retornar nulo por enquanto. Eu estou fazendo o código com vocês aqui, entre aspas, ao vivo. Então é claro que vai ter algum erro na hora que a gente for executar o código. E aí a gente vai arrumando junto, tá? Como que eu vou utilizar esse método? Olha só, eu vou fazer isso aqui, ó. List de alunos é igual a p.recuperar alunos. Então, for int i recebendo 0 e menor que alunos.size e mais. Tá? Então a gente vamos imprimir aqui. Vamos falar aqui, aluno A
recebe alunos.get na posição i. Vamos imprimir o código, vamos imprimir o nome, o RG. Agora eu vou depurar o código, pessoal, para a gente visualizar todo o contexto acontecendo. Botão direito do mouse aqui, toggle breakpoint, tá? Botão direito, ao invés de dar um run as Java application, a gente vai dar um debug as Java application. F6 para fazer o step over e F5 para fazer o step into, que é para entrar dentro do método. Aí eu venho fazendo F6, estou estabelecendo a conexão com o banco e vai dar erro, gente. Vai dar erro por quê? Porque eu estou com o banco aberto aqui, tá? Olha só, eu tenho 2 alunos aqui. Só que o banco aqui, ele está no modo embarcado, tá? Então, é um processo por vez. Vou parar a aplicação e vou startar de novo o meu depurador. Estabelecendo a conexão com o banco. Executei a consulta, instanciei o aluno. Então, no meu aluno novo, eu não gostei dessa palavra. Eu configurei para o código dele o dado que eu recuperei de rs.getInt código. Recuperei o nome e joguei no aluno. Ó. E assim vai. Aí você pode dizer, peraí, Fernando, mas eu estou traduzindo o modelo relacional para orientado a objetos? Sim, senhores, é isso mesmo. Não tem como você salvar um objeto num banco. O banco de dados, ele é relacional. Se o banco for relacional, ele vai trabalhar com a ideia, com a noção, com o princípio de linha, coluna, chave estrangeira, tupla. Ele não vai trabalhar com a ideia de objeto, associação, composição, herança. Nós teremos que traduzir isso programaticamente. Inclusive, o nome disso é disparidade do paradigma. Né? Esse termo que soa até estranho, ele se refere à incompatibilidade entre os modelos e que é bem resolvido, tá? Usando essas camadas que nós estamos construindo, ou seja, os DAOs construídos manualmente, por assim dizer, ou camadas como JPA e Hibernate que a gente vai explorar ao longo do curso. Então, adicionei um aluno, adicionei o outro, fechei minha conexão, isso é muito importante, retornei o resultado. Se você passar o mouse em cima da variável alunos, ou se você selecionar e der um Ctrl+Shift+I, você consegue navegar pela estrutura do vetor. Ó. Então, o meu vetor, ele tem o element dar aqui, e ele tem 2 objetos do tipo aluno. O primeiro, ó, os dados aqui, e outro com esses dados aqui, certo? Então, vamos imprimir tudo aqui. Certo? Ou seja, a minha aplicação ela vai trabalhar com objeto, gente. Vai inserir objeto, vai atualizar objeto, vai excluir objeto e vai navegar, vai recuperar objeto. Esse é o ponto. Tá? Passando uma dica, para a gente concluir aqui,
Se você não quiser escrever o for desse jeito em Java, não tem problema. Você pode escrever o for estendido, que a gente chama, tá? Você poderia fazer isso aqui, ó. For aluno J, dois pontos, alunos. Ó. É o famoso for each. Então a ideia o que é? É um for, funciona da mesma forma, tá? A única vantagem dele é que economiza a escrita, não é mais rápido, não é mais eficiente, não é mais profissional e não é necessário que seja sempre assim, tá? É apenas uma questão de praticidade. Aqui o raciocínio é, para cada aluno existente, ele vai acessar cada um dos alunos atribuindo a J, tá? E isso simplifica, só que eu não posso mexer na minha collection aqui. Se eu remover um objeto e inserir um novo, ele vai lançar uma exception. Tá? Outra coisa que é interessante a gente discutir é o seguinte. Vamos aproveitar essa aula. Vamos rodar aqui. Ó. Então tá, tudo bem. Para cada aluno, imprimir o código, o nome, o RG. Mas e se você mandasse imprimir o aluno em si, o objeto aluno em si? O que vai acontecer? Vai imprimir um monte de coisas ali que não parece muito um aluno. Ó. Por padrão, se você mandar imprimir o objeto, o Java ele vai imprimir por padrão o nome da classe, arroba um número de identificação daquele objeto dentro do sistema de gerenciamento de memória do Java. Tá? O hash do objeto. Tá, tudo bem. Isso aqui é o que a gente chama, gente, do toString do objeto. Então, toda classe em Java, se a gente for aqui, ó, ela herda de object. Tá? Você não precisa nem dizer isso aqui, que ele extends object, tá? Nem deve. Okay? Porque já é implícito. Tá? E a classe object, ela traz uma implementação do método toString. Se você quiser fazer algo mais legível, acho que é a palavra, você pode implementar nessa classe aluno o toString contendo a formatação que você acha interessante. Inclusive o Eclipse, ele já faz isso para a gente, tá? Então, se você quiser, isso aqui é só para complementar o assunto da aula, tá, gente? Nem vai fazer parte da atividade. Se você clicar aqui, ó, botão direito do mouse, Source, e vir aqui, ó, Generate toString, o próprio Eclipse ele vai gerar uma versão do toString formatada de acordo com a sua classe. E fica muito mais legível. Quer ver? Olha o jeito que estava. Olha o jeito que vai ficar agora. Muito melhor. Tá? Por quê? Porque quando você manda imprimir o objeto, ao invés do atributo do objeto, quando você manda imprimir o objeto, o Java internamente chama o toString do objeto, que por padrão é aquele formato que traz a classe arroba uma identificação. Mas eu sobrescrevi o método toString fornecendo uma implementação entre aspas própria. Tá? O entre aspas é porque quem gerou para a gente foi o Eclipse. Ok? Então tá. O que eu quero agora que vocês implementem? É o seguinte. Eu quero que vocês criem, para cada classe aqui, eu quero que vocês criem uma classe correspondente chamada DAO. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, temos a classe aluno, não temos? Temos, muito bom. Então eu quero que vocês criem a classe aluno DAO, tá? E mova para essa classe aluno DAO os métodos, pode até copiar e colar, não precisa nem mover. Os métodos aqui relacionados ao aluno, ó. De tal forma que lá no meu DAO de aluno, eu tenho o inserir
Só que aqui tem que estar público, gente, senão a gente não consegue acessar esse objeto. Eu tenho o atualizar, eu tenho o remover, ó, eu tenho o remover, e agora, por último, vou ter o recuperar. Se você quiser usar umas funcionalidades mais avançadas do Eclipse, você pode pegar, dar 2 cliques aqui no método, botão direito do mouse, refactor, move. Ah, tá, pera aí. Deixa eu ver se selecionar tudo vai dar certo aqui, gente. Pera aí. É que na verdade eu acho que nós, pelo fato da gente estar usando, pera aí. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se eu consigo mover ele aqui. Ah, tá. Tá ok. É, pessoal, nesse caso aqui a gente não vai conseguir mover mesmo. Pera aí. Tudo bem, não tem problema. Depois eu explico essa funcionalidade do Eclipse, tá? Tem uma questãozinha aqui que impede realmente a gente de mover. Tudo bem, a gente vai, pode ir no copiar e no colar aqui, ó. Lembra só de deixar público aqui. Ok? Então, olha só. Olha o que nós temos ao final. Olha que interessante. Eu tenho uma classe aluno DAO que está encapsulando, empacotando o método de inserir, o método de atualizar e o método de remover e também o de recuperar. Então eu quero que vocês façam isso aqui para cada uma das classes e por fim venha aqui na principal e use o DAO para navegar nos objetos de cada uma das classes. Olha só. Senhores, eu vou deixar à vontade para vocês implementarem ou não o stream, tá? Fique à vontade. Se não quiser implementar, não tem problema. Ó. Vamos executar aqui. Olha lá. E ele está mostrando aqui. Tá certo? Então é isso. Eu quero que vocês implementem o DAO para cada uma das classes. Reorganize o código. Lembrando que você pode copiar o código aqui da principal e colocar lá. Tá ok? Olha só. Devido ao contexto aqui, vai ter que realmente copiar o método e colocar aqui. Eu queria mostrar a técnica de move do Eclipse, mas esse cenário aqui não vai permitir, tá? É uma situação específica e eu quero que você use o método recuperar alunos, tá ok? Lá na principal. Se você quiser, inclusive, pode apagar daqui os métodos que você já reorganizou aqui. Senhores, eu sei que é uma atividade com bastante trabalho, sei que vocês estão com bastante coisa, mas é que realmente eu preciso que nós alcancemos esse estágio, certo? Então é isso, agradeço a atenção e até o próximo vídeo.